paz. A paz do Senhor. Como é que fala, mãe? Vamos falar com as pessoas? Glória a Deus, aleluia. Vamos tocar e cantar. Dar a paz do Senhor. Ó, quem tá entrando ali. Tia Manu entrou. Tio Theo, irmã Deise. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live da Igreja Missão Apacentada Bahia nesse momento. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Cadê o coração daqui? Cadê? Esse não tem um coração, só o outro, tá bom? Quando você for ficar com o papai lá dentro, você bota o coração. Vamos cantar? Abriu mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou. Eita, faz coração só. Mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim, paz do Senhor, irmãos. Dá tchau para os irmãos. Tchau. Tem outra? Tem. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer em teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar
Jesus. Agora que eu vou ali. Não bota não. Agora você vai ali com o papai e a irmã, tá? Paz do Senhor, Deus abençoe. Nós oramos para a palavra, que o Senhor possa trazer a revelação profética para o que o Senhor quer nesse momento. O Senhor abra assim os céus para que todas as nossas famílias sejam abençoadas. Você que está no culto, no seu lar, estamos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz. Amém. Obrigada, amor. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os irmãos, aos amigos que estão se achegando aí. Hoje nós decidimos estar juntos aqui em família. E chamei todos para estarem aqui. E é bom, não é? É muito bom. Nós adoramos ao Senhor um pouco, o pastor já orou. Nós vamos estar refletindo um pouco na palavra de Deus nesse momento. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui. E vamos estar em oração, irmãos, porque eu creio que breve a igreja vai estar abrindo. Nós temos que nos preparar para isso. Então, vamos realmente estar nos preparando para essa volta de estarmos juntos na igreja. Enquanto não podemos estar juntos lá na igreja, nós vamos estar aqui, buscando ouvir a palavra de Deus juntos nesse lugar. Amém? Então, boa noite mais uma vez. Eu vi aí várias pessoas, nome de várias pessoas já, Liane, Monique, Manuela, Ezequiel, Lucélia, Dea. Eu tentei olhar para ver, mas eu não consegui ver direito todos que entraram. Mas você que já está aí conosco, seja bem-vindo. Saudade sempre. Eu, às vezes não tenho outra fala, né? Mas é a verdade. Eu estou com muita saudade de todos vocês. Eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia. Nós estamos meditando num texto em 2 Coríntios e vários outros textos juntos. E nós estamos em 2 Coríntios capítulo 5 e temos falado sobre reconciliação. Nós falamos sobre reconciliação, fizemos uma abertura, depois nós fizemos a parte 2 e hoje estamos aqui fazendo a parte 3 sobre reconciliação. Então, eu quero te pedir que fique atento nesse momento. Abra lá sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler 2 versículos hoje, apenas 2, que é o versículo 18 e 19, para iniciarmos a nossa reflexão da palavra. Lá está escrito assim: todas estas coisas são feitas por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que essas pessoas se tornem seus amigos. Nós já falamos sobre o que significa reconciliação, nós tratamos um pouco sobre o caminho entre deixar de ser inimigos de Deus e poder começar uma amizade com o Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa orientação, a maneira como Deus trabalha para que nós possamos nos transformar em amigos dele. Sejam bem-vindos, amados. E nós já falamos um pouco. Eu não quero assim trazer um resumo, falar muito do que já foi dito. Você pode ir lá assistir, você que não assistiu ainda, ou mandar para algumas pessoas, seus amigos, familiares, pessoas que você quer que escutem falar um pouco do amor de Deus por elas, o que Jesus fez pela vida delas. Então, eu creio que você pode fazer isso dessa maneira. E se você quiser, assista lá a Reconciliação parte 2,
depois você vem aqui de novo, se você quiser, tá? Eu, às vezes, escuto e sou ministrada de novo pelo Espírito Santo. Então, quando Deus, amados, Ele nos reconcilia, Ele faz todo aquele trabalho de reconciliação, Ele espera que seja ensinado como nos tornar amigo dele. E é algo interessante. Deus, Ele criou Adão e Eva, e existia uma amizade de Deus com esse casal lá no Éden. E essa amizade que existia de Deus com Adão e Eva, ele todos os dias ia àquele jardim, existia uma conversa, existia uma grande amizade entre Deus e a humanidade, que logo no começo era um casal. Mas essa amizade, ela foi rompida pela desobediência e pelo pecado. Depois que foi rompida a amizade, criou-se uma inimizade. E depois daquilo, Deus, ele trabalhou o tempo inteiro para que essa reconciliação pudesse acontecer. Deus, ele foi ensinando as pessoas, Deus foi ensinando e falando. E se a gente for ler todo o Antigo Testamento, é Deus tentando chamar a atenção das pessoas. Deus tentando fazer com que as pessoas ficassem mais perto dele. Era isso que ele desejava e ele sempre desejou. E ele trabalhou e ele fez tudo para que isso acontecesse. E quando eu estava orando com relação a esse momento de falarmos sobre termos uma amizade com Deus, o Senhor me lembrou de um texto que está no Evangelho de João. Se você puder ir lá comigo, vai ser muito bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 12 ao 15. Se vocês estão me ouvindo bem, está dando para acompanhar direitinho, me dá um feedback aí, irmãos, por favor. Eu preciso que vocês me ajudem com relação a isso. Está dando para me ouvir bem? Vou aguardar vocês me responderem, tá? O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 ao 15. Ótimo, obrigada por responder. Lá está escrito assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Esse texto, amados, ele fala sobre como é que alguém é amigo de outro. E Jesus, ele se coloca como nosso amigo. Jesus, nesse texto bíblico de João 15, do 12 ao 15, ele fala da amizade que ele tem com os discípulos e com as pessoas que vão segui-lo, que vão aceitá-lo. Ele fala disso nesse texto bíblico. E ele começa falando sobre algo que eu creio que é toda a base para existir reconciliação, para existir amizade, que é o amor. Ele fala aqui: ninguém tem maior amor do que este. Ele começa falando do amor. Então, a base para existir a reconciliação e uma amizade verdadeira, uma amizade segundo Deus, é o amor. Quando nós, meus irmãos, aceitamos e desfrutamos do amor de Deus, que é derramado em nós por meio de Jesus Cristo e mantido em nós pelo seu Espírito, esse amor de Deus, quando ele vem para nós, quando nós aceitamos vivenciar esse amor, nós conseguimos viver não só a reconciliação, mas nós conseguimos desenvolver um relacionamento amoroso com esse Deus. Um amor de pai. Ele quer ser um pai amigo. Ele não quer ser só um amigo. E o texto traz algo interessante. Porque nós éramos escravos do pecado. E ele nos compra. Deus, ele nos compra. Ele paga com o sangue de Jesus e diz: não, você não é mais escravo do pecado, agora você é meu escravo. Deus nos compra como escravos.
Mas ele não nos quer como escravos e nem nos trata como um escravo. Quem gosta de tratar as pessoas como escravo é o diabo, é Satanás, toda a força maligna. Mas Deus, ele não nos quer como escravos. Então, ele nos compra como escravos, mas nos quer como filhos. Então, ele trabalha para podermos ser filhos e amigos. Então, Deus, ele quer ser nosso pai, um pai amigo. E através desse amor é que nós vamos conhecer e entender todas as coisas. Então, é a base para essa reconciliação e essa amizade. Nós aceitarmos. Irmãos, tem algo que o Espírito Santo muito ministrou à minha vida. Quando a separação é algo muito difícil de se vivenciar. Quando nós vemos alguém que nós amamos muito, muito doente, ou partir ou morrer, ou quando alguém vai embora para outro lugar, seja qual for o motivo, ou existem tantas outras maneiras de separação, até um divórcio. É muito doloroso quando a pessoa pensa em se separar, um casal, quando o casal começa a pensar, é muito doloroso. Gera uma dor muito grande, porque Deus não quer separação, mas sim, Deus quer proximidade, reconciliação, amizade. Deus quer que isso seja desenvolvido. E quando existe uma possibilidade de a gente reencontrar pessoas que a gente ama, pense nisso. Alguém que está longe de você, que você ama tanto, nesse período agora a gente pode pensar em tantas pessoas, porque nós estamos vivendo esse distanciamento obrigatório, né? Que fomos solicitados a vivenciar isso, a ficar mais em casa, a não estar vendo tantas pessoas idosas, não estar o tempo todo saindo. Não estamos nos vendo como irmãos. E quando a gente pensa assim, estou com saudade dessa pessoa. E quando você pensa em encontrar, dá um calor no coração. E a gente pensa logo assim, vou ver essa pessoa, que bom que eu vou ver essa pessoa. E essa pessoa sendo sua amiga. Agora imagine alguém que foi quebrado os laços de amizade. E existe a possibilidade de você ter uma amizade de novo, com confiança, recomeçar uma confiança com esse alguém. Irmãos, eu não sei você, mas eu sinto um queimor assim no meu coração. Assim, eu vou ver de novo essa pessoa, eu vou encontrar de novo com essa pessoa, que saudade que eu estou. E essa questão do amor de Deus é esse ponto de encontro. Esse ponto assim que existiu essa separação de Deus e a humanidade por conta do pecado, da desobediência. E o que é que acontece? Deus trabalhou para existir essa reconciliação, Jesus pagou o sacrifício com o sangue dele. Através do sangue dele nós somos perdoados e a partir daí eu posso chegar perto de Deus. Eu posso me aproximar, eu posso olhar no olho dele. Como é bom poder olhar no olho de alguém que você ama. É algo maravilhoso. É muito bom você poder chegar perto, sentir o cheiro, ouvir a voz, olhar no olho de alguém que você tem amor. E esse sentimento é o que nós precisamos ter de Deus. Que Ele é o nosso amigo maior, o melhor amigo. E Ele quer essa amizade conosco, um pai amigo, porque Ele nos ama. E a gente precisa desejar isso. E nada acontece, nada vai acontecer se nós não abrirmos o nosso coração para esse derramar deste amor. Nós precisamos querer que o amor de Deus seja derramado em nossos corações por Cristo Jesus, com um relacionamento com o Espírito Santo. Então, esse relacionamento com o Espírito Santo precisa ser real em nossas vidas. Nós precisamos nos derramar. Então, a primeira coisa é essa. Que eu e você precisamos dedicar tempo de qualidade. E quando a gente não pode dedicar muito tempo, a gente precisa ter, às vezes, até um pouco tempo. Mas um pouco tempo de dizer assim, eu quero sentir o teu amor, Senhor. Eu preciso receber esse amor. Eu preciso conhecer este amor. Eu preciso ser tocado por ti.
Esse é o reencontro para começar a amizade. Um momento que você olha no olho e diz, podemos recomeçar? Nós podemos voltar a ser amigos? Será que existe essa possibilidade de eu voltar a te olhar? Nós voltarmos a conversar? Esse é o ponto inicial. Jesus fala nesse texto bíblico sobre o amor. Então, esse texto de João 15, 12 ao 15, ele fala que a amizade, a base de uma amizade é o amor. Então, Deus, ele nos reconciliou com ele mesmo por causa do amor. E porque ele nos amou, Jesus veio e fez tudo. E agora eu queria que você e eu, a gente meditasse um pouco e aprendesse com o nosso Jesus. Como ser amigos. Então, como nós podemos ser amigos de Deus? Como nós podemos desenvolver essa amizade com Deus? E esse texto ele traz, eu quero usar esse texto. Eu escutei há pouco tempo atrás um pastor, o pastor Movan, ele falou sobre, o tema foi, precisa-se de amigos. Ele falou algumas coisas interessantes. Falou que a questão de que existem às vezes contratos, são diferentes de amizades, bajulações, é muito diferente de amizade. E ele fala um pouquinho sobre algumas características de amizade, eu peguei algumas coisas muito boas lá, achei muito interessante. Mas o Espírito Santo me direcionou esse texto, e é nele que a gente vai meditar um pouco hoje. Lá está escrito, a primeira coisa está no versículo 13. Lá está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Para nutrir uma amizade com Deus, o que Deus fez foi se sacrificar. Jesus, ele se sacrificou para nós podermos ser amigos dele e de Deus. Ele deu a vida dele por nós. E nós precisamos fazer o mesmo. Jesus, a palavra ensina o tempo todo que nós precisamos ser imitadores de Jesus. Então, como é que nós vamos nutrir uma amizade com Jesus? Quando nós nos sacrificamos. Se cada um de nós, se nós não nos envolvermos com Deus, recebendo esse amor e em sacrifício, nós nunca vamos ter uma amizade com Deus verdadeira. Eu preciso sacrificar vontades, desejos, sonhos, gostos, prazeres. Em que, pastora? Em roupa, no que eu escuto, no que eu assisto, no que eu leio, nas amizades. Se eu não sacrificar nada por essa amizade, eu não vou desenvolver essa amizade. E na última live que nós ministramos, que foi a Reconciliação 2, nós falamos sobre duas coisas que podem nos afastar de Deus, retirar, impedir que possamos ser amigos dele, que é a iniquidade e o pecado. O tema é Reconciliação, parte 2. E o pastor Léo ministrou 3 momentos sobre impurezas, e que é a iniquidade, que foi assim, ele saiu detalhando coisas que eu ficava pensando, como é que eu vou falar tantas coisas, Senhor, eu não sei nem por onde começar, são tantas coisas para se dizer para os irmãos. E o Espírito Santo incomodou ele, e ele fez isso por 3 momentos. Está aí também no IGTV da igreja, você pode ir lá assistir. Que ministrações abençoadas do nosso pastor sobre impureza. 1, 2, 3, assista lá, bênção demais. Então, a primeira coisa para se desenvolver uma amizade com o Senhor é sacrifício. Jesus, ele abre mão da razão dele, da pureza dele, da santidade dele, da proximidade com o Pai, da glória que ele tinha, de tudo que ele era, para vir aqui e se sacrificar para que nós pudéssemos ter amizade com Deus. Então, para nós termos também essa amizade com Deus, nós vamos precisar nos sacrificar. Se você não quer sacrificar nada, não quer mudar nada, não quer mudar a maneira de falar, as brincadeiras, as gírias, o que assiste, o que ouve, o que faz, a maneira que faz, o falar, tudo. Se você não muda essas coisas, se eu não mudo essas coisas, a parte principal, inicial aqui, que é o sacrifício, não tem como ter um amigo como Deus. E ele quer ser pai amigo, mas ele espera que nós façamos o mesmo. Jesus já fez isso por nós. Ele já fez isso por nós. Agora é nossa vez de fazer. Nos sacrificar. Então, o que eu e você
estamos sacrificando por Ele? Para estarmos perto dEle. Tem algo que precisa ser sacrificado. Então, pelo sacrifício de Jesus, meus pecados são perdoados e eu posso chegar perto de Deus. Mas eu vou precisar sacrificar algumas coisas para poder estar mais perto dele. A outra coisa que o texto traz para nós, que está no versículo 14, é: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí agora vem outra coisa. Eu preciso sacrificar coisas e depois eu vou precisar obedecer. Ouvir uma orientação, um conselho, uma solicitação, um direcionamento. Então, Jesus, tem um texto em Filipenses, no capítulo 2, que eu coloquei aqui, para não me esquecer, do versículo 5 até o 11, é muito interessante. Ele fala sobre que Jesus ele foi obediente, ele se humilhou, ele humilhou a ele mesmo, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a ele mesmo e, achando-se em forma de homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Obedecer em coisas que nós já queremos fazer é muito fácil, né? Agora, obedecer até a morte, e morte de cruz, significa assim, você obedeceu até o último sangue, até a última força. Ele desistiu da própria vida, da própria vontade dele, e obedeceu até a morte de humilhação. Então, isso assim, Jesus obedeceu ao Pai para que nós pudéssemos ser amigos do Pai. Então, o que é que aconteceu com o sacrifício obediente de Jesus? Ele nos proporcionou uma amizade e uma paternidade. E ele espera de nós a mesma coisa. Obedecer é ouvir um direcionamento que você não quer e segui-lo. Então, Deus vai me dizer, faça isso, e eu vou dizer para ele, não quero, mas faço. Porque eu quero mais ao Senhor do que é isso que o Senhor está me pedindo. Então, é você ter um amigo que você ama tanto e você abre mão de algumas coisas para não perder o seu amigo. E existe amigo melhor do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo? Não há. Não há. Então, quando o Senhor me pede algumas coisas, às vezes que são tão difíceis para mim, eu digo para ele assim, Senhor, tu sabes o quanto é difícil te dar isso. Abrir mão disso. Mas eu escolho sacrificar a minha vontade, te obedecer. Porque eu quero mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Obedecer se sacrificando. E obedecer a Deus, na maioria das vezes, não é fácil. Não é fácil. Porque o caminho e a moral de Deus, como eu disse no primeiro momento, quando eu falei sobre reconciliação aqui, pela internet, existe uma dificuldade muito grande em nós fazermos aquilo que nós não queremos fazer. É muito difícil para nós abrir mão de algumas coisas. Mas é maravilhoso você poder abrir mão de algumas coisas que parecem ser tão importantes para você, que você segura com toda a força, assim. Quando você solta, que você vê, você está melhor, você está mais feliz. Porque você tem a presença gloriosa de um Deus maravilhoso. Então, nutrir essa amizade com Deus é a melhor coisa que nós podemos ter. Eu li para vocês o versículo 13 e 14. E o versículo 15, ele fala em outra coisa. Ele diz assim, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai,
vos tenho feito conhecer. Como é a nossa amizade com alguns amigos que nós temos? Tem coisas que a gente conversa com os amigos, né? Aí a gente conta o segredo nosso. A gente fala de coisas assim que a gente teria vergonha de contar para outras pessoas. Aí a gente diz assim, eu tô te falando isso porque você é meu amigo, você sabe, né? Eu não falaria isso para outra pessoa. Você fala de suas intimidades, de coisas que você tem vergonha. Mas pro seu amigo você não tem vergonha, porque ele conhece você no profundo. E isso é o que Deus quer. Jesus disse que ele não nos chama mais de servos. Então Deus, ele nos compra com o sangue de Jesus como servos, mas não nos quer como servos. E ele não nos chama mais de servos. Ele diz ali, eu não te chamo mais de servo, mas de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu passei para vocês. Então, tem coisas que Deus quer nos revelar, que quer falar conosco, em conversas, em momentos, e isso eu chamo de intimidade. Então, nós falamos de sacrifício, de obediência e de intimidade. Nós cantamos aqui, Jesus, eu quero vestir sua camisa. Gente, que música, as mangas maiores que meu braço, correr pela casa ao teu encontro, me abandonar no teu abraço. Irmãos, isso fala de intimidade, é o nome da música, Santa Geração. Você querer estar no colo de alguém, você tem prazer em colocar sua cabeça no ombro de alguém. Como é prazeroso você poder estar num lugar sentado com amigos e de repente você sentir vontade de deitar no chão e colocar sua cabeça no colo de alguém. Você se sente seguro. Você sabe que a mão daquela pessoa, quando vier à tua cabeça, só vai vir bênção. E você se sente em paz, você se sente seguro naquele colo. Você sente vontade de botar a cabeça no ombro, assim como João fazia com Jesus. Então, Jesus está falando de intimidade. Então, para eu ter reconciliação com Deus e desenvolver amizade com Ele, eu preciso querer falar com Deus de tudo aquilo que está no mais escondido do meu ser. Aí você vai me dizer, mas Ele não sabe de tudo? Ele sabe de tudo. Tudo, até do que eu não sei de mim, Deus sabe. Mas quando eu abro a minha boca e digo, Senhor, isto me angustia, eu preciso de ajuda nisso, Ele começa a se envolver comigo, Ele vai me dizendo como sair daquilo, como vivenciar, como melhorar, como mudar. Imagina o colo de Jesus, né? Se é tão gostoso às vezes você poder abraçar alguém que você ama. Imagina eu poder sentir o abraço do meu Jesus. Estar no colo desse Deus que é meu amigo. Então, nós precisamos querer desenvolver essa amizade com Deus. De saber, de você poder dizer assim, Senhor, isso para mim é difícil abrir mão, me ajude. Faz com que eu me sinta suprida. A questão do sacrifício, a questão da obediência. Como é que você vai desenvolver uma amizade com alguém se você não conversa com esse alguém? Se você não dedica tempo para esse alguém? Os amigos são aqueles que você conversa, que você bate papo, que você dá risada, que você chora, que você briga. Tem assim? Você briga com seus amigos, você não briga não? Porque um verdadeiro amigo, quem é amigo, aconselha, fala a verdade, mostra onde está o erro. Na reconciliação, eu falei aqui, no primeiro momento, Poli, verdade, João, Maurizete, Deus abençoe vocês. Quando nós amamos de verdade alguém, nós queremos que esse alguém seja liberto daquilo que ele está preso. Então, como você pode se reconciliar com alguém? Eu falei no primeiro momento a palavra sobre reconciliação, a primeira que nós ministramos. Como é possível ter reconciliação se os dois lados não agirem? Os dois lados precisam agir para ter reconciliação e saudades. Então, se Deus fez tudo para haver reconciliação e eu não fizer, não vai haver. É a mesma coisa com seres humanos. E precisa existir
a ação dos dois lados para haver reconciliação. Então, se eu não me abrir com Deus, se eu não falar com Ele, se eu não disser a Ele, então é a mesma coisa. Eu estava falando agora há pouco aqui, eu disse, se você não diz as verdades para a pessoa, você não é amigo, você tem um contrato. Você que simplesmente entrar em contato com a pessoa para recomeçar uma amizade sem você confrontar ela no erro, do que ela precisa para que aquela reconciliação seja verdadeira, não é reconciliação, não é amizade. É bajulação. É você... Tem gente que usa assim, meu esposo às vezes usa esse termo assim, política da boa vizinhança. Eu não quero ter política da boa vizinhança. Eu quero ter amizades verdadeiras e eu quero ser boca de Deus para as pessoas e você precisa ser isso também. Então, Deus ele vai nos dizer as verdades sobre nós e continua nos amando. Então, Deus ele fala para mim, filha, isso que você está fazendo está errado. Isso é horrível. Para de fazer isso. E ele deixou de me amar porque ele reclamou comigo? Não. Ele fala porque ele me ama. Ele fala as verdades para mim porque ele me ama. Então, nós não podemos querer ter essa intimidade com Deus se a gente não se abrir com Ele. E se a gente não ouvir dEle. Eu preciso ouvir o que está no profundo de mim mesma, que eu não sei, que só Deus sabe. Ele enxerga o profundo e o escondido. Ele vai me dizer. E muitas vezes a gente abre mão de amizades por conta da verdade que está sendo dita. Não pode. Eu preciso ouvir e querer que aquilo mude. E Deus, ele faz isso com a gente. Porque ele quer ser nosso amigo verdadeiro. Então, essa intimidade, Deus, ele quer me falar, me contar os segredos dele. Ele quer me contar os sonhos dele. Ele quer me contar os projetos dele. Ele quer me contar o que vai acontecer e me incluir nestas coisas. Ele quer me incluir. É como você, assim, compra uma casa nova, você faz uma reforma em casa, e aí você faz o seu quintal, coloca lá uma churrasqueira para você comer sozinho. Não. Você quer chamar seus amigos para desfrutar com você. E Deus é assim. Então, ele conta sonhos, ele conta segredos, ele te envolve, ele te conta coisas, traz para você revelações para que você conheça mais a ele. Ele quer se fazer conhecer. E ele quer que você faça o mesmo. Apesar dele te conhecer, de me conhecer profundamente, ele quer que a gente se abra, porque isso gera cura. Tem pessoas que pagam fortunas para ir no psicólogo, às vezes, só para falar. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa me disse assim, perguntei, como é que está sendo o seu acompanhamento com o psicólogo? E aí a pessoa me disse assim, eu não sei não, porque eu chego lá, falo, vou embora, a pessoa não fala nada, eu já fui não sei quantas vezes, a pessoa não me disse nada. E você tem o psicólogo dos psicólogos, que você pode falar tudo. Ele vai te ouvir, só que ele vai falar também. Ele vai responder, ele vai dialogar, ele não espera tanto para falar. Ele vai falando. Fala um pouquinho o primeiro dia, fala um pouquinho o segundo, o terceiro, quarto dia. Ele vai falando, esse Deus nosso, ele vai falando. E quando ele vai falando, aí ele vai nos quebrando. Mas também vai nos enchendo. Porque o quebrar de Deus é o quebrar como no vaso de barro. O vaso de barro está sendo quebrado, está sendo amassado, mas está sendo refeito. E como fica lindo nas mãos de Deus. Então, nós precisamos desse envolvimento com Deus. Nós precisamos nos sacrificar, obedecer e nos envolver. Nos envolver com esse Deus. Tem um texto bíblico que eu acho muito lindo, eu coloquei aqui, eu quero ler para vocês, que é 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9 até o 10, 9 e 10, lá diz assim... Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus as revelou pelo seu Espírito.
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus e ele quer nos revelar, ele quer nos fazer ver, ouvir, desfrutar de coisas que a gente nunca nem conseguiu sonhar. É muito maior. O desfrutar dessa amizade com Deus, o que eu vou receber é muito maior, é muito melhor. Então, eu e você precisamos desejar esse encontro e relacionamento com Deus. Isso é necessário. Deus, ele diz que ele quer nos atrair com o amor dele. Está lá escrito em Jeremias 31:3. Nós precisamos. E é interessante, irmãos, que esse texto de João, capítulo 15, verso 12 ao 15, ele fala que, como eu falei agora há pouco, a base é o amor. E por causa desse amor que é derramado em nós, quando nós permitimos e deixamos esse amor ser derramado em nós, esse sacrifício, nós vamos ter prazer em nos sacrificar. No começo, às vezes, nós obedecemos só porque sabemos que precisamos obedecer. Depois, nós temos prazer em obedecer. Gera um prazer em nós em obedecer. E gera um prazer em nós em compartilhar com Deus, em ouvir o que Deus quer e tem para nós. E lá em João, eu quero reler um versículo, que é o versículo 12, se você puder ir lá, João 15, 12. Ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando a gente se envolve dessa forma, de todas essas coisas que nós falamos aqui, a gente começa a amar as pessoas. Porque amar as pessoas não é fácil. Nós somos difíceis. Quando eu vejo alguém me amar, eu vejo como Deus é bom. Porque eu sei o quanto eu sou difícil. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil. Então, quando alguém me ama, eu vejo a misericórdia de Deus, a graça de Deus sendo derramada mais uma vez na minha vida. Porque nós somos pessoas difíceis, todos nós. Cada um de nós tem mazelas, tem temperamentos, tem visões, tem maneira de falar, tem o jeito de querer as coisas, que são deturpadas pela nossa vida, por tudo, pelo pecado. E Deus, ele vai moldando aos poucos. Porque se eu fosse ficar perfeita e totalmente santa e pura, para poder servir a Deus e estar na igreja, não ia ter igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, pecadores. Então, a igreja de Cristo, ela está cheia de pecadores e pessoas cheias de mazelas. Paz do Senhor, família linda de Jaíba. Aliança eterna. Deus abençoe. Então, nós somos falhos, somos cheios de mazelas, somos pecadores. Então, nós temos que ter essa consciência do quanto nós somos difíceis. Então, eu sei que eu sou uma pessoa difícil de se amar e de conviver. Você também é, nós somos, porque nós temos as nossas mazelas, mas quando nós estamos nesse derramar, nesse envolvimento de intimidade com o Espírito Santo e com Deus, obedecendo, nos sacrificando, nos envolvendo com Ele, com o Espírito Santo, aí o melhor de Deus em nós é liberado. Então, quando as pessoas dizem assim, puxa, você é uma bênção, eu digo, então eu estou cheia do Espírito. O Espírito está falando através de mim. O Espírito está agindo através de mim. Porque eu sei a carne que eu sou. Mas eu também sei a mulher de Deus que eu posso ser. Eu aceito. Eu aceito a agir de Deus na minha vida. E tem algo que o Espírito Santo, quando eu estava orando, estudando essa palavra, e essas ministrações foram muito difíceis para mim. Mas o Espírito Santo, ele vai nos ministrando, né? E teve um dia que ele me lembrou. Filha, você lembra quantas vezes você abriu mão de ter razão para existir reconciliação? Jesus fez isso. Você lembra de quantas vezes você fez isso? Talvez você precise fazer mais algumas vezes. E muitas vezes, realmente, Deus faz isso conosco. Ele diz para nós assim, abra mão da sua razão para manter uma amizade, uma reconciliação. Mas nunca deixe de confrontar um amigo. Porque se você deixar de confrontar um amigo, você não está sendo amigo.
Isso não é amizade. Nunca foi. E às vezes é doloroso você abrir mão de sua razão, você vê, às vezes Deus mostra pra você que você tá certo em algo e você abre mão. Isso é importante fazer às vezes. Isso mexe até com nossas vaidades, orgulhos. Deus trata a gente assim. E isso é importante para nós. Mas nós temos que entender que isso é o amor de Jesus por nós. E se Jesus fez isso por nós, nós podemos fazer isso por outras pessoas. E na vida de outras pessoas. Nós podemos fazer isso quando estamos cheios desse Espírito e nos envolvendo com esse Espírito. Então, como é importante isso? Eu me sinto feliz. Esses dias, quando eu comecei a ministrar essa palavra, teve uma irmã que me procurou e me falou de uma madrugada. Eu não vou falar o nome dela aqui porque ela não me permitiu. Eu nem perguntei, nem falei nada com ela, mas o Espírito Santo me lembrou agora, então eu não vou falar o nome dela aqui. Que ela vinha orando, pedindo a Deus: eu preciso, Senhor, ter um reencontro contigo, porque eu sei que eu não estou bem, eu preciso ser renovada pelo Senhor, eu preciso da tua presença, eu não quero viver como se tudo fosse normal, tal, essas coisas, né? Ela disse que numa madrugada ela foi orar, recebeu uma mensagem da igreja, viu a mensagem lá do pastor: estou orando pela sua vida agora. E ela: pastor, estou orando por nós, vou orar um pouco. E o Espírito Santo derramou e falou com ela: você é minha filha, eu te amo, eu te gerei no ventre, você é amada por mim, se envolve comigo. E se envolveu, e ali foi renovado no dom de línguas, e Deus renovou a vida dela. A pessoa é transformada. Eu tenho certeza que essa pessoa, essa irmã, esses dias depois disso, ela está se sentindo outra pessoa. As vontades estão diferentes, os sonhos estão diferentes, os sentimentos estão diferentes, as angústias que sentia estão diferentes, porque se envolveu com esse Espírito, com o Senhor, esse Deus de amor. Então, quando a gente se envolve com esse Deus de amor, é fácil ouvir esse Deus de amor dizer: você está errada nisso, pare de fazer isso. E ele fala isso para o nosso bem. Então, é isso que ele faz com a gente. É assim que ele faz. Esse Deus faz essas coisas com a gente. Então, eu quero que você... Nós temos uns 10 minutos aqui ainda, mas eu quero que você escute essa música. Se você pudesse derramar na presença de Deus nesse momento, daqui a pouco eu vou orar junto com você de novo. É uma música chamada Quanto Amor, é o nome da música. Paulo César Baruch. Se você puder ouvir, o som tá bom aí? Tá chegando bom pra vocês? Quanto amor ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Tá dando pra ouvir agora, irmãos? A razão de tão grande amor foi mostrar que tua vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Pode levantar as mãos de adoração agora comigo assim.
Senhor, irmão. Sinta esse amor de Deus. Orgulho, irmão. Com toda alegria, com toda Quanta satisfação. dor. Porque o Senhor nos satisfaz. Sofreu por mim, por amor. E a razão De tão grande amor. Amor que purifica. Amor que renova. Amor que nos faz sentir preenchidos. Você é precioso para Deus. Aceita esse amor de Deus, essa amizade de Deus. Ele deu seu filho para morrer na cruz. Dança com ele, adora ele. Se você está perto do seu esposo, abraça ele, dança com ele aí na sala. Dança com sua filha, com seu filho. É tempo de reconciliação em família. Pra transmitir esse amor que vem de ti. Louve a Deus pelo amor dele, porque o amor dele muda o seu interior, muda o nosso interior, muda as nossas visões, muda os nossos conceitos. O amor de Deus muda as nossas concepções, conceitos, visões, nos transforma. Ele é maravilhoso. Jesus, tu és maravilhoso, nós te amamos, Senhor. Você pode dançar com Jesus aí? Como não se alegrar, irmãos, com um amor desse? É o amor de Deus que eu preciso me envolver. Você precisa se envolver. Quando a gente se envolve com esse amor de Deus, a gente tem uma alegria, uma satisfação, um prazer que nada mais, nenhuma coisa, nada pode nos preencher além desse amor. Então, quando a gente se envolve com esse amor de Deus, a gente se sacrifica, a gente obedece, a gente ouve os conselhos dele, a gente segue. E a gente tem vontade de estar o tempo todo envolvido com ele. Porque é maravilhoso esse amor dele. Então, não tem nada melhor do que a gente se envolver com esse amor. Você queira ficar com o Senhor, queira estar com ele, queira desfrutar. Quero ser seu amigo. Eu quero comer no seu prato. Pensa nessas coisas, é como uma criança no colo do pai ou da mãe em casa. Essa música foi criada, escrita, falando da intimidade num lar de família de uma criança com o pai, com a mãe. E isso nós podemos ter com o Senhor. Você pode dizer, Jesus, eu quero muito você. É lindo isso. Nós precisamos querer nos envolver com esse Deus de amor. Não é um Deus punitivo, não é um Deus carrasco, não é um Deus que diz, se você não faz o que eu mando, eu faço isso. Não, irmãos. Quem nos pune é a nossa ação, é o nosso pecado, é a consequência do nosso erro. É o diabo que açoita, o diabo açoita. Jesus nos abraça. Jesus nos abraça. Quer estar perto dele. Abraçar, 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 abraçar a ele. Queira abraçar a ele. Queira abraçar esse Deus. Queira estar no colo desse Deus. Contar para ele tudo que você sabe. Escutar tudo que ele sabe, que é muito mais precioso.
Queira esse Deus, deseja esse Deus, queira essa amizade com esse Deus. A partir daí nós vamos conseguir ter amizade com outros. Jesus, eu quero deitar no teu colo, Te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Você pode se acalmar com a cabeça, ouvindo o pulsar de Jesus. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Está disponível para você os braços do Pai, o colo do Pai, o ombro do Pai. Está disponível. Está disponível. O amor dele nos constrange. Seja envolvido com esse amor. Jesus, eu quero vestir sua camisa, Eu quero ser. com as mangas maiores, correr pela casa ao teu encontro, Oh, Senhor, como nós me queremos. abandonar no teu Como nós queremos, Senhor, nos jogar nos teus braços, Senhor. Como um filho pequeno faz com o pai. Então eu hoje, nessa noite, te incentivo. Queira desenvolver essa intimidade com Deus. Porque não há temor. No amor de Deus não há medo. Se você se envolver com esse amor e desfrutar do amor de Deus, os medos que você tem relacionado a Deus e o que está na palavra vão embora. Porque o amor de Deus tira nosso medo, nosso pavor. Se envolva com o amor de Deus. Seja livre para se envolver com esse amor. Seja livre para se envolver com esse amor. Que essa liberdade do Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito, a intimidade com Ele possa ser real, verdadeira na sua vida. Em nome de Jesus. Quarta-feira temos live, sábado provavelmente também, domingo. Daqui a pouco tem um culto aí da Missão Apacentar lá de Minas, se você quiser assistir. Deus te abençoe em nome de Jesus.